Nas mãos de meu bom mestre eu entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Chegamos pela fé. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Eu criei foi pra você.
vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu? E agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira escola sabatina aqui do nosso canal no YouTube. Depois de uma semana maravilhosa, marcada por diversos testemunhos feitos pelo Departamento Lar em Família, cá estamos nós do Departamento da Escola Sabatina para dar continuidade com esse projeto. E esse é o primeiro encontro de muitos que teremos enquanto a gente não pode estar assim, juntinhos, no templo. Então, a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, para juntos estudarmos a lição e poder debater até aqui nos comentários. Então, esperamos vocês sempre aqui. E para dar abertura de fato à nossa escola sabatina de hoje, convido a você, da maneira que está, para juntos fazermos uma oração. Então, fechamos os nossos olhos e oremos. Senhor amado Deus, soberano Pai, gratos somos por essa oportunidade, por estarmos aqui e nesse momento aprender mais de Ti através dessa lição. Vem estar conosco, nos abençoe, capacite os professores e que possamos pôr em prática aquilo que for explanado aqui. Vem abençoar a mim, minha família e cada família aqui representada. Muito obrigado por tudo o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E tenhamos todos um bom estudo da lição. Até mais! Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Estamos passando alguns dias aí de muita angústia, de aflição, de vontade de sair de casa, né, que ainda não está dando, mas, contudo, nós temos muitos motivos para louvar ao nosso Deus. Glória a Deus, porque hoje é sábado, é o dia do nosso Deus, o dia que nós tiramos, separamos para estar mais conectados com o nosso Deus. Aí mesmo na sua casa, através da TV, do celular, do computador, na sala, no quarto, no carro, onde quer que você esteja, adore o Senhor conosco. Nós vamos abrir nossos momentos de louvor nessa manhã com a canção Maranata. Você conhece, louve conosco. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
do céu pra nos buscar, pra sempre reinar. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Informativo Mundial das Missões. Perdão após o divórcio. Mari abandonou o marido quando estava com 30 anos, e os membros da igreja que frequentava a criticaram muito. Ela era membro de uma igreja adventista, mas depois das críticas, deixou de frequentar os cultos. Mari acabou se mudando para outra cidade, mas se sentia culpada e se perguntava se Deus a amava ainda. Ansiosa por respostas, certo dia ela assistiu um homem na TV falar: "Ninguém consegue perdoar por si mesmo. Precisamos da ajuda de Deus." Essas palavras a incomodaram. Mari percebeu que precisava perdoar as pessoas do passado e decidiu orar. Em lágrimas, ela pediu o dom do perdão e prometeu seguir a Deus caso tivesse uma resposta. Na mesma hora, Mari ouviu uma voz dizendo: "Eu lhe ajudarei. Leia a Bíblia e os livros de Ellen White." Naquele dia, após o trabalho, ela abriu a Bíblia e começou a ler. Lia a cada minuto livre a palavra de Deus. Em um ano, Mari leu 3 vezes a Bíblia e 5 livros de Ellen White. E então procurou uma igreja adventista naquela cidade. Ela foi orientada pelo pastor, começou a frequentar os cultos e logo seu coração foi sendo transformado. Algum tempo depois, Mari viu alguns membros de sua antiga congregação, mas para sua surpresa, não sentiu nenhum ressentimento por eles. Ela sentiu que tinha perdoado aquelas pessoas que haviam falado mal a seu respeito. Ela sentiu uma verdadeira paz. Mari regularizou sua situação na igreja e hoje lidera um dos projetos que receberão as ofertas deste trimestre. Ela ainda lê a Bíblia diariamente e convida a você que ouve esse vídeo a receber também o dom divino do perdão. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. No Chipre, há apenas 7 congregações adventistas e nenhuma igreja própria. Por isso, sejamos liberais. A Ele a honra e a glória para sempre, porque o nosso Deus é digno. E nesse momento te convido a louvar conosco em louvor e oração, entregar a sua vida ao Senhor, se ofertar a Ele e declarar que é tudo por Ele. Louve conosco.
sábado. Estamos aqui para transmitir a primeira lição do nosso canal aqui da nossa igreja aqui. E eu estou com mais 4 amigos. À minha direita aqui, Bruno, nosso diretor geral. Bom sábado a todos, é um prazer estar aqui presente na companhia dos demais, que o Senhor vem estar nos capacitando, que vocês também aí possam ser abençoados também com a palavra de Deus. Ali no centro ali, nosso ancião, Saulo. Olá, gente, é um prazer estar com vocês, um feliz sábado, também com os companheiros aqui, para juntos degustarmos a palavra de Deus, é claro, com a direção do Espírito Santo de Deus. À sua direita também, Ezequiel, ancião aí com a gente. Paz de Cristo aí, meus queridos irmãos, os colegas aqui, amigos e irmãos também, juntos aqui para passar a lição. Papai do Céu possa estar abençoando cada um de nós, vocês que estão em casa assistindo, o Espírito Santo possa abrir o coração para receber a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na porta, lá, Ilquias, ancião da Igreja de Boa Vista, participando do Bom de Bíblia aí da próxima temporada, vai começar dia 29 aí, vai estar participando com a gente também hoje. Feliz sábado, irmãos, é um prazer, agradeço o convite para estar participando junto com os irmãos de Agrandar e espero que Deus nos use para que possamos transmitir aquilo que todos nós estamos precisando nesse momento. Amém. Antes de nós começar o nosso estudo, Bruno, ora para a gente. Fechando nossos olhos, você também. Oremos, querido Pai Santo Deus, neste momento te pedimos tua direção e o teu entendimento da tua palavra. Que o Senhor nos use, nos capacite e que possamos aprender um pouco mais do que o Senhor quer nos dizer neste momento em que estamos passando. Obrigado por tudo, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. A lição desse trimestre aqui, ela trabalhou com o tema assim, como conhecer a vontade de Deus. E a gente já estudou vários tópicos onde falou sobre a vontade de Deus na nossa vida. Falou sobre namoro, sobre casamento, sobre filhos. E hoje a gente vai trabalhar assim, qual é o modelo de igreja, qual é o modelo de igreja que Deus ele quer para cada um de nós. E o texto base que a gente estudou durante essa semana, que a gente vai recapitular nesse momento, está em Efésios 4, 11 a 16. Ezequiel, lê para nós. Na Bíblia está escrito assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que todo o corpo conquistado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a lição ela trabalhou-se assim como é um modelo de igreja. E um dos primeiros tópicos aqui que falou foi sobre a igreja digital. O que vocês acham dessa igreja digital? Bom, para chegarmos na igreja digital, vamos ver como surgiu a igreja e para que Jesus a designou. Naquele tempo de Cristo, não tinha as tecnologias que temos hoje. A igreja é um conjunto de pessoas que tem a missão de não só interagir consigo mesmo internamente, mas de levar a mensagem de todo mundo, levar o evangelho. Estamos passando um momento de distanciamento social. As mídias digitais têm a sua parte a desempenhar na propagação do evangelho. Todavia, antes mesmo desse momento de afastamento social, já existiam muitos canais de TV, internet,
que cada pessoa tem a liberdade de escolher qual pregação ele vai ouvir, vai participar. Só que isso tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. A Igreja de Cristo foi criada num mundo que não era digital. E aí, Bruno? De fato, isso aí é um ponto muito importante, né? Porque é muito mais cômodo eu em casa, no cômodo, às vezes no meu quarto, na minha cama, na minha sala, no meu aconchego, eu procurar o pregador que eu quero, eu procurar o tema da mensagem que eu quero, eu procurar a música que eu quero ouvir, muitas das vezes eu procurar até mesmo o culto perfeito, vamos dizer assim. E isso aí entra aqui meio que numa contradição. Hoje, nos tempos de hoje, nós estamos vivendo uma era digital, onde eu tenho disponível tudo isso, onde eu posso ter o culto perfeito. Mas algum propósito, com certeza, Deus quer que nós venhamos na igreja. Algum motivo tem. E isso eu acredito que nós vamos descobrir no decorrer da lição, né? Aproveitando, dando contribuição nesse aspecto, será que a igreja digital extingue a igreja presencial? Não, cada uma tem o seu papel a desempenhar no plano da salvação de Deus. E a seguir, eu quero deixar algumas perguntas para a gente, durante o momento a seguir, nortear os nossos pensamentos. Tem lugar para frequentarmos a igreja presencial? Passado, é claro, esse momento de afastamento. O mouse pode substituir o banco da igreja, o púlpito da igreja? Qual é a vontade de Deus com a nossa interação com a igreja? A igreja física ainda continua importante, tendo o seu papel? E aí nós vamos ver nos dias a seguir a importância e o lugar de cada uma dessas colocações. Então, como a gente viu assim, cada um ele tem escolhido um tipo do que mais acomoda ele. Mas como já foi até feito como pergunta assim, será que nós temos necessidade da igreja física? O que vocês acham aí? Então, com certeza, né? Como foi dito, quem nunca viu um amigo, ou até mesmo você ou eu já pensamos assim, eu vou para tal igreja porque aquela igreja lá eu posso fazer tal coisa, essa outra não deixa eu fazer tal coisa, então eu vou para aquela outra igreja. Outros pensam, eu vou para a igreja porque os meus amigos estão indo naquela igreja lá, por isso que eu vou lá. E outros pensam, eu gosto da mensagem de tal pastor ou de tal irmão, por isso que eu vou nessa igreja. E outros, porque meu pai, minha mãe obriga eu ir, porque eu sou acostumado de acordar sábado ou domingo à noite de ir para a igreja. Então, às vezes, muitas pessoas, e até mesmo nós que já estamos todo tempo na igreja, colocamos algo além do verdadeiro significado de vir para a igreja. E a lição me trazendo para a gente que o verdadeiro significado de nós vir à igreja é a adoração. Adoração a quem? Adoração ao pastor, ao culto, a adoração à igreja? Não, a adoração a Deus. E aí tudo que é feito na igreja, aí seja a igreja física aqui, ou seja a igreja virtual, tudo tem que ser feito e direcionado à adoração a Deus. O cântico, as orações, a mensagem, a comunhão entre irmãos, tudo tem que ter o intuito de adorar a Deus. E aí é por isso que a gente não pode escolher a igreja, é por isso que a gente tem que ir à fonte, que é a palavra de Deus, e buscar através da verdade, qual é o local onde está pregando essa verdade, onde está ensinando essa verdade, para que através da verdade, através dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós possamos seguir os passos dele e dessa forma adorar ele.
E aí, junto com o irmão, entre unidade e irmãos, nós vamos ter uma adoração no corpo, né? No corpo de igreja. E aí, uma adoração no corpo da igreja toda. E quando você está na igreja também, outro ponto que eu lembrei agora, aí eu levo por mim, que a gente estava nesse período aí de pandemia, onde a igreja teve um tempo já fechado. Eu levo por mim que quando eu estou em casa, às vezes estou assistindo o culto, muitas outras coisas me distraem. Eu não consigo ter a mesma atenção no culto, ou, vamos dizer assim, ter uma verdadeira adoração ao culto, que é levado a Cristo, do que eu estaria juntamente com os irmãos dentro da igreja. Então, por isso a importância de estar em comunhão dentro de uma igreja, com uma unidade de irmãos. Isso aí. O Ezequiel falou muito bem que um dos principais objetivos da gente vir à igreja física é essa adoração a Deus, colocar Ele como centro, só que a gente também pode adorar, prestar um culto a Deus de maneira isolada. Só que o culto, ele não deve ser baseado apenas nas preferências do adorador. Igual o Bruno falou muito bem ali. Às vezes a gente está em casa, tem acesso à internet, e a gente escolhe o que a gente quer ouvir. E um culto verdadeiro, ele não vai se basear na nossa preferência. Ele está centrado, como o Ezequiel falou muito bem, em Deus. Então é na vontade de Deus. E quando a gente vem à igreja, tem uma passagem que é muito interessante, está aqui em Hebreus, uma passagem muito conhecida e interessante, está aqui em Hebreus 10, 24 e 25, gostaria de ler para os irmãos, que diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Então, irmãos, a gente vê por esse texto que foi escrito há quase 12 mil anos atrás, que o hábito de deixar de congregar, deixar de vir à igreja, não é algo novo, não é algo agora da era digital, é algo que já vem desde os primórdios da igreja, e que esse hábito de deixar de vir à igreja existe. Então, é muito importante a gente vir para adorar a Deus, ter um encontro com Deus e também com os nossos irmãos, porque nós precisamos, a lição trouxe aqui muito interessante, que os seres humanos, nós seres humanos, a gente precisa de encorajamento, a gente precisa de motivação. Às vezes a gente está desanimado, está entristecido, está cabisbaixo. Quando a gente vem à igreja, tem contato com os irmãos, esse contato nosso, quantas vezes nos motiva? Quantas vezes, eu posso dizer por experiência própria, às vezes estava desanimado, quando chega na igreja, uma palavra que o irmão fala, às vezes nem é o pregador que está lá no púlpito, mas aquilo que o irmão fala para você, quer te ouvir, aquele contato que você tem com os irmãos, já te coloca para cima. Então é muito importante, duas coisas principais: quando vir à igreja, lembrar que a adoração é para Deus, e segundo, esse contato com os irmãos nos ajuda e nos fortalece. Que ele fez sábado com vontade grande, né? Isso aí. Quem já ouviu aquele ditado, né? Uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Só para passar essa parte aqui essa parte de segunda-feira, tem um texto aqui na lição que vai falar assim, ó: Jesus Cristo é o Senhor e a cabeça da igreja. Ele é a pessoa com a qual precisamos estar sintonizados. Ele é o Senhor de toda a criação, do céu, da terra e da igreja. Então, Alisson, vem falando também sobre parâmetros de escolha. Eu achei bem interessante assim, esses parâmetros de escolha assim. Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente sobre esses parâmetros e o que a gente pode tirar disso aí. Pois é, tanto na igreja digital como na presencial, podemos, assim, por assim dizer, que temos um cardápio a escolher. Milhares de igrejas, milhares de canais, milhares de pregadores, cantores, mas qual é o parâmetro que deve nos levar a fazer a nossa escolha de uma congregação, seja ela virtual ou presencial? A palavra de Deus deve ser o nosso norte. Jesus é o fundamento da igreja. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, 17, tem um parâmetro primordial, essencial, que deve nos direcionar na escolha da igreja. O texto diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos descendentes dela, ao remanescente, que tem duas características especiais que diferenciam, que distinguem no mundo. São elas:
guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Jesus, como institutor da igreja, ele deu-nos o exemplo. Em Lucas 4,16, nós encontramos lá que Jesus, segundo o seu costume, entrou numa sinagoga em Nazaré, sua cidade natal, e foi à igreja para ler. E Lucas, ele fala o dia que era o costume de Jesus ir à igreja, segundo o seu costume, num dia de sábado. Então essas são duas características, dois parâmetros que devem nos levar a escolher uma igreja, seja presencial ou virtual. Interessante notar isso daí, você frisou o escritor Lucas, que talvez a pessoa diga assim, mas Jesus era judeu, então por isso que ele foi lá no sábado. Interessante é que quando a gente vai fazer o estudo ali do livro de Lucas, a gente percebe que o livro de Lucas ele foi escrito para um público cristão não judeu, certo? E mesmo assim ele faz questão de frisar que o costume de Jesus era congregar no sábado. Isso dando um exemplo também para aqueles cristãos que não eram judeus, seguir o exemplo do nosso mestre. E interessante também quando a gente for fazer essa escolha, como o Saulo falou muito bem, às vezes é um cardápio, são tantas igrejas por aí, tantas religiões diferentes. Outro ponto importante que nós devemos ter quando a gente vai fazer a escolha de uma igreja, escolher uma igreja para a gente fazer parte, a gente tem que escolher uma igreja que desenvolva os nossos dons, sabe? A gente está aqui, a gente não tem que ir lá só assistir, ver o culto, a gente tem que participar dele também, a gente tem que estar numa igreja que ela nos ajude nesse desenvolvimento dos dons, que ela nos insere no meio dela para que a gente possa desenvolver o nosso talento e dessa forma pregar o Evangelho, porque a missão de pregar o Evangelho foi dada para todas as pessoas. E outra coisa interessante que a lição trouxe para a gente também, está baseada em Coríntios 13, que fala sobre o amor, que a igreja que nós vamos escolher tem que ser uma igreja onde o amor ele prevalece, onde os irmãos uns têm preocupação com o bem-estar do outro, onde um quer o bem do outro, um quer estar ajudando o outro. E fala que às vezes a gente fica tentando escolher a igreja perfeita, né? A gente às vezes ouve relatos, hoje fulano que vai pregar, eu nem vou lá. Nossa, fulano que vai estar lá dirigindo tudo. E às vezes as pessoas fazem esse tipo de fala e a gente tem que entender o seguinte, a igreja perfeita, se a gente for colocar na ponta do papel, a igreja perfeita não existe. Tem até um ditado que a lição trouxe que diz o seguinte, que se a igreja... não existe igreja perfeita. Se existisse, ela deixaria de ser perfeita quando você se unisse a ela, porque nenhum de nós somos perfeitos. Porém, nós devemos ir para a igreja sabendo que aqui dentro é o lugar de a gente trazer os nossos fardos, nossas dificuldades. A gente vem para cá trazendo nossos problemas do dia a dia, querendo ou não, estão enraigados na gente, mas é aqui que a gente vai encontrar irmãos que vão nos ajudar a passar por isso. E nós precisamos ser esses irmãos que vão ajudar outros também. Acho que é mais ou menos por aí. Então, durante a gente estudou aí, a gente colocou alguns textos que a gente já leu, mas tem mais textos de conexões que ficam em conexão com esse estudo que a gente apresentou. Tem alguns textos assim especial aí que vocês acharam aí na Bíblia aí que está em conexão, assim, não está nesse que a gente já leu, mas também você vê uma conexão com o modelo de igreja que Deus quer? Texto aqui em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, vai falar do modelo de igreja. Aí quando eu estudo o livro de Atos, eu leio o livro de Atos, e às vezes eu fico pensando, quando que eu como igreja, quando a minha igreja vai conseguir chegar a esse nível de... Aí o texto vai falar assim, eu vou ler o texto, depois eu comento um pouquinho mais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia o que ia sendo salvo. É uma igreja que era o Espírito Santo trabalhando visivelmente na vida de cada pessoa. Porque quando a gente olha para o mundo, olha para a gente mesmo, a gente se vê muito distante. Porque o que você pensa é você construir para você. Quando não para você, para as pessoas que estão próximas de você, que é a sua família, que é seu filho, né, sua mãe, o seu pai, né, você pensa no eu. É a doutrina que você aprende no mundo. Aí quando você vem aqui para o livro de Atos, você fala assim, agora a gente vai aprender sobre a igreja de Cristo. A gente vê o pessoal vendia que tinha, levava lá para os apóstolos repartiam entre os irmãos em comum. Não tinha ninguém passando necessidade nem fome. E em casa, tem comida nessa casa? Tem não? Então vamos uma comida para você comer. Está faltando muito disso. Eu sinto que falta muito isso em mim, muita coisa mesmo. E a gente precisa sempre melhorar nesse ponto aí de ter mais amor. O que a Bíblia resume tudo, né? Amor. Parar de pensar em eu, dar lugar, igual os irmãos de Atos fizeram, para o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida, quando você permite que o Espírito Santo conduza a vida, o amor flui. E quando o amor flui. Eu acho interessante que aí Ezequiel está falando dessa passagem de Atos. Talvez você, irmão, está pensando assim, o cara que falou anterior falou que não existiu igreja perfeita, mas essa parece ser perfeita. Mas se você continua lendo ali, você vê que a atuação do Espírito Santo fez tudo isso, essa transformação deles. Mas mesmo dentro dessa igreja perfeita, se você continuar a leitura ali no livro de Atos, você vai ver que dentro dessa igreja tinha membros como Ananias e Safira. Você vai ver no capítulo 6 que teve que ser instituídos diáconos na igreja por causa de uma confusão que estava sendo formada, porque eles estavam vendendo as propriedades e na hora da distribuição não estava assim, o outro está ganhando mais do que eu. Você vê que até dentro de uma igreja dessa, com a presença forte do Espírito Santo ali na vida de muitos membros, ainda tinha dificuldades. Mas o diferencial é que eles sabiam como organizar, deixando Deus conduzir. E essa história que você está falando e que a gente lê muito na Bíblia, só me dá mais esperança. Porque eu aprendo que por mais que a gente vê os heróis da Bíblia, da fé, os apóstolos ali, vê essa igreja abre e pensa assim, rapaz, nós estamos muito distantes, ou a gente nunca vai conseguir, a gente pega na própria igreja, igual você deu de Safira, e vê lá os erros de Davi, dos irmãos, e vê assim, cara, eles eram ser humano, eu sou ser humano, falho igual a eles. Então se eles conseguiram alcançar a bênção de o Espírito Santo conduzir eles aonde quer que Deus quisesse, então a gente também pode conseguir, porque eles eram ser humano e nós também. Na verdade, Deus não espera que de fato exista uma igreja perfeita. Ele espera que exista uma igreja de pessoas que sejam sinceras, pessoas que tenham comunhão com Ele e que estão ali dispostas a fazer o que de fato é para fazer como missão. E é engraçado isso aí, porque muitas vezes é o que Ezequiel estava falando, é totalmente distorcido a ideia do que de fato é uma igreja perfeita para Deus. O que Ele de fato quer como propósito, como Ele quer como missão, o que Ele quer que eu faça como um verdadeiro discípulo dele. Essa é uma das funções da igreja, se não a principal. Levar as pessoas a Jesus como elas são, com todos os seus tipos de problemas e defeitos, e aos pés de Jesus elas são transformadas. Quando Jesus fundou a sua igreja, os discípulos de Cristo eram homens imperfeitos, cheios de problemas, e chegando ali ao convívio com Jesus, as suas vidas foram transformadas. Tanto em Atos, como foi lido aí, como em Mateus 28, 18 a 20, como em Colossenses, e também em Tessalonicenses vem essas mesmas características como modelo de igreja que Deus queria e que Deus quer, né, na verdade. E a parte aqui que vem falando sobre a verdadeira adoração fala que existe um modelo bíblico
para a verdadeira adoração, para a verdadeira igreja. E nesse modelo bíblico, o primeiro tópico aqui assim, é encontro. Diz assim, assim como em qualquer outra cerimônia importante, comparecer à igreja revela a importância de encontro. Você consegue imaginar um casamento em que a noiva aparece por videoconferência? Ou um funeral quando os enlutados assistem a transmissão ao vivo, deitado no sofá de casa? É claro que existe circunstância que nos priva de estar presente a um determinado evento, como essa pandemia que está acontecendo agora. Mas, de modo geral, ir ao evento e participar dele, submetendo à importância, ou seja, você demonstra muito mais importância ao adorador quando você está presente ao local. É como, às vezes assim, você mandar uma mensagem aí de feliz aniversário, ela é importante, mas não substitui você estar lá presente com aquela pessoa, dar um abraço, levar a algum lugar assim. Então, um dos tópicos aqui da igreja ideal assim, é essa questão de encontro, você ter um encontro com Deus. O segundo tópico também, que é importante que a lição vai tratar, é a questão da entrega, de você estar totalmente à disposição para se entregar àquilo que Deus quer para você fazer. Aqui vai citar alguns exemplos. Quando você estiver numa pregação, esteja de fato ouvindo ela. Quando você estiver louvando, de fato louve a Deus com aquele louvor. Quando você estiver ali entregando um dízimo, uma oferta, se entregue totalmente, esteja presente no culto, presencialmente, porque não adianta a gente estar fisicamente aqui, mas nossa mente está muitas vezes lá fora, numa preocupação, está muitas vezes totalmente distante e fora da minha conexão direta com Deus. Interessante também é que quando vamos adorar a Deus, existe a exortação. Nós vamos à presença de Deus para ouvir o que Ele tem a falar-nos. Não é nós que vamos falar para Deus o que Ele tem que falar, mas nós devemos estar humildemente na presença de Deus para ouvir o que Ele tem a nos falar. Como já bem dito por Luquias, às vezes nós estamos procurando uma pregação eloquente, algo refinado, mas a Bíblia nos fala que quando Deus fala, Ele pode usar até uma mula para transmitir a sua mensagem. Então, o importante é eu me colocar numa condição de humildade, reverentemente diante de Deus, estar apto como uma criancinha para receber a mensagem do Senhor. Resposta. Bom, nós temos que pararmos de virmos à igreja tratando o culto de adoração como se fosse um show, como se fosse uma festa que a gente vai. Na verdade, são lugares que a gente vai, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, para saciar a nossa natureza carnal. Quando nós entramos em adoração a Deus, em reuniões de adoração a Deus, essa é uma oportunidade de reafirmar o nosso compromisso com Ele, por meio dos cânticos, das orações, das ofertas e outros componentes da adoração. O adorador agradece, reconhece e recebe tanto a mensagem como aquele que o inspirou. Então esse deve ser a nossa compreensão de adoração e deve ser a nossa resposta de entrega a Deus. Não sei se os irmãos estão acompanhando aí, prestaram atenção em tudo que eles falaram, com muita atenção, mas todos os pontos que eles falaram, Maria falou do encontro, irmão Bruno falou da entrega, Saulo da exortação, Ezequiel da resposta, e agora eu vou falar do último tópico, mas interessante que o autor da lição ele fez uma comparação, que quando a gente vem na igreja, é como se fosse aquelas aparições em que Deus teve ele fisicamente, presencialmente com as pessoas, e ele citou os exemplos aqui do encontro de Isaías com Deus, o encontro de Moisés com Deus, o encontro de Paulo com Deus. Então, esses encontros presenciais, o autor da lição fez um paralelo como se fosse o nosso encontro com Deus aqui na igreja, onde você tem um encontro
onde todos eles se entregaram a Deus, reconheceram sua indignidade, como ele falou. Em todos eles, todos esses encontros, houve exortação, como o Saulo falou muito bem. Deus falou e eles ouviram, e aí eles responderam para Deus. Foi um diálogo, Deus só não falava. Eles também interagiram, como Ezequiel falou, pode ser por meio dos louvores, das orações. E por fim, em todos os encontros, as pessoas que tiveram encontro com Deus, elas tinham disposição para sair dali e cumprir a missão. Então, o último elemento de uma adoração verdadeira é você vir, passar por todos esses momentos de encontro com Deus, você sair para pregar o Evangelho, que é a missão que Ele deixou para cada um de nós. Você tem que ter disposição. E só fechando aqui a lição, diz que Deus ele não espera que a gente vire monge e suba o monte e fica vivendo o resto da vida lá no monte, não. Porque Jesus, a vida de Cristo é um modelo ideal. E o modelo de Cristo era o quê? Era um monte de oração e depois com a multidão. Ele passava a noite em oração e depois ele ficava com a multidão, como ali na multiplicação do pão, ali em todos os sermões dele. Assim. E teve um tópico aqui que eu achei bem interessante, é que nenhuma planta, uma vez plantada, se não for regada, se não for cuidada, ela sobrevive. Nenhuma planta. Então, trazendo isso aqui para o âmbito de igreja, assim, uma vez convertido, uma vez batizado, e se você deixar de ser irrigado, deixar de usar da palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus, assim, daqui a pouquinho você vai estar morrendo. Se já não está morto, daqui a pouquinho você vai estar morrendo. E eu aprendo muito com essa lição, assim, que o modelo ideal de igreja, assim, não é uma vez assim, do jeito que eu quero, mas sim do jeito que Deus quer. A gente passou um pouquinho do tempo, mas em poucas palavras, você consegue falar alguma coisa do terceiro da lição? Aqui eu pude retirar para mim que a igreja ideal, ela é feita de pessoas imperfeitas, mas aquelas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus, independente se é pecador ou não. Todos nós somos, infelizmente, mas uma igreja que Deus quer para Ele é de fato de pecadores sinceros, aqueles que estão dispostos a fazer aquilo que foi chamado para fazer. É uma igreja que, perfeita, quem sabe onde ir lá no céu. Saulo, poucas palavras, você consegue falar o que você tirou da lição? A igreja vai ser perfeita a partir do momento que eu me entregar nas mãos de Cristo e permitir que Ele transforme minha vida, e aí eu passo a contagiar os que estão ao meu lado. Mas a perfeição na plenitude, totalidade, como já falou o Bruno, só na eternidade, depois da volta de Jesus Cristo. Ezequiel. Talvez nós teremos uma igreja mais parecida com a de Atos, não na parte das conclusões, mas na parte de entrega, na parte de fazer o que o assim do Senhor. Quando eu olhar para mim, parar de pensar no eu, como o irmão Saulo falou, e olhar para o irmão que está do meu lado e amar ele da mesma forma que eu me amo, sabendo que a Bíblia é resumido no amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E o que é isso? Nós estamos tentando descobrir como conhecer a vontade de Deus. E acho que nessa lição ficou claro que a vontade de Deus é que estejamos juntos na igreja, congregando. A situação não permite, nesse momento, mas assim que a gente tiver a oportunidade, a gente deve voltar. E se você às vezes não sente prazer na igreja, se você acha que não está legal, talvez essa igreja está precisando de você aqui para dar as ideias, para ajudar, para participar, para que o culto seja um culto de adoração verdadeiro. Se a adoração não está sendo da maneira que tem que ser, e você acha que deve ser a correta, talvez está faltando você se envolver mais, para que essa igreja fique mais com a sua cara, não a sua, mas com a cara da adoração verdadeira que você conhece. Então participe e nos ajude nisso daí. Vamos pedir que Deus ele passe essa lição e coloque parte. Pessoal, sabe, né? Grande Deus, foi muito bom esses momentos que passamos aqui em Tua presença, ouvindo o Senhor falarmos através da mensagem da Tua palavra. Foi bom rever os nossos irmãos, nossos amigos que aqui estão presentes,
também, ó bom Senhor, esse privilégio de sermos canais de bênção para toda a tua igreja que está conectada neste nosso canal. Transforma a nossa vida, transforma a nossa igreja, a começar de cada um de nós, a começar de mim, e que eu possa amar o meu irmão como a mim mesmo. E quando Jesus voltar, essa igreja possa estar gloriosamente apresentada, essa igreja de Jacarandá, toda essa igreja do teu povo possa estar preparada para subir e morar contigo em toda a eternidade. Confiados em Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. E vamos de louvor, vamos seguir adorando ao nosso Deus, nesse momento com a canção Rude Cruz do nosso canal.
sigamos pela fé. Atravessar o mar, coloque o pé na água, pra chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volte os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Tudo que eu criei foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei.